Agora é 9h51 aqui na Rádio Bandeirantes. O ministro Alexandre de Moraes começa agora a expor o seu voto no caso da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus. 23, essa organização criminosa com divisão de tarefas e de forma permanente e hierarquizada, o que caracteriza o crime de organização criminosa, praticou vários atos executórios. Destinados a, primeiro, atentar contra o Estado democrático, entender, restringir ou suprimir, mediante grave ameaça, a atuação de um dos poderes de Estado, no caso, o poder judiciário. E também atos executórios durante esse período para consumar o artigo 359-M, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente constituído. Aqui, presidente, é importante relembrar que os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos, com absoluta independência típica. Para verificar, durante toda essa análise de julho de 2021 até 8 de janeiro de 2023, se as condutas dos agentes de forma autônoma ofenderam ou não cada um dos bens jurídicos. Muito vem se confundindo que os crimes seriam as mesmas coisas. Na verdade, não, são dois crimes autônomos e mais existentes nos ordenamentos jurídicos dos países democráticos. Porque um visa impedir o livre exercício dos poderes dentro de um governo constituído. Não visa derrubar o governo constituído. No mais das vezes, isso no direito comparado é muito claro, é o próprio poder constituído, o governo constituído, o executivo constituído. Bem, esse é o ministro Alexandre de Moraes apresentando o voto dele agora nesse caso. E basicamente o que ele faz até esse momento, como era esperado, era repetir os argumentos que já foram colocados no relatório que foi apresentado na semana passada. E aí, Pedro Campos, daqui a pouquinho o ministro Alexandre de Moraes vai dar o grande finale da participação dele, não é? Como que ele faz isso? Aí ele vai citando nominalmente os réus, indica qual se para ele eles devem ser condenados ou absolvidos e já sugere algum tipo de pena. Como é que costuma ser, Pedro? Thaís, o ministro Alexandre de Moraes está julgando. Ele vai apresentar a sentença que dá a partir depois de ouvir a Procuradoria-Geral da República e os advogados. A forma como ele vai apresentar isso, cada juiz tem a sua. Tem juiz que prefere separar por réu, tem juiz que prefere separar por núcleo. Vai depender da metodologia que for utilizada por ele. Ele tem liberdade para esse tipo de decisão, mas ele está decidindo a cada palavra que traz. O interessante observar aqui, para quem está no rádio, é a forma e o tom adotado. Normalmente o juiz tem um tom mais sereno. O ministro Alexandre de Moraes está com um tom acima. Ao contrário do Procurador-Geral da República, que foi num tom bem uniforme durante a sua manifestação no seu parecer. Normalmente são os advogados, os promotores que têm mais esse furor, que apresentam mais indignação, que carregam ali nas palavras. O ministro Alexandre de Moraes parece um promotor de justiça, que já foi em São Paulo aqui, no início da sua carreira. Eu acho que no caso de alguns advogados até faltou um pouco de indignação também semana passada, viu, Pedro? Faltou, com certeza, faltou sim. Mas você vê que os melhores advogados fazem, ali, o que se costuma chamar de teatro. Não é teatro, é uma imposição de voz que é característica da tribuna, de quem ocupa para defender ou para acusar. E nesse caso específico, até com o dedo em riste, às vezes você vê ali, a gente está acompanhando pela TV Justiça, o dedo em riste. Um magistrado não, ao preferir o seu voto, ele não tem esses altos e baixos, Ele tem
mais uma condição uniforme. É uma característica, apenas uma curiosidade para quem está acompanhando, que mostra, né, a característica, a marca, e isso é inerente a qualquer outro tipo de comentário, é apenas uma observação. Mas o fato é o seguinte, pelo andar da carruagem aí, vem pena alta, né? Está reconhecendo tudo, não está afastando nenhuma dos argumentos trazidos pelos advogados. Então, da parte do ministro Alexandre de Moraes, há uma convicção, como já era clara e notória, de que essa turma toda vai receber pena elevada. Se a pena vai ficar elevada ou não, vai depender dos outros ministros, que aí tem que se chegar a uma equação. Então, vamos supor, se o Alexandre de Moraes condena 20, o ministro Flávio Dino condena 25, o outro condena 15, o outro condena... Eles vão ter que chegar num acordo. Eles têm que chegar num acordo, não é um somar e dividir. Não é uma média aritmética. Não é. Não é uma média aritmética. E olha,